Eu sou a Flávia Evangelista, sou professora de arte, formada em artes visuais pela Faculdade de FUDEC de Dracena. Estou muito feliz de estar aqui no canal para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é arte brasileira, né? Então, assim, quando a gente combinou com os meninos de eu vir aqui para falar um pouco sobre arte, a gente ficou pensando em vários assuntos que poderiam ser possíveis de ser falados, e aí surgiu a ideia de falar sobre o tropicalismo, né? Que é um movimento cultural que aconteceu aqui no Brasil, numa época assim que a gente estava passando por um monte de transformações na área política, social, filosófica, enfim. E eu vou abordar um pouco o que foi esse movimento, quais foram, o que estava acontecendo no país naquela época e no mundo que influenciou esse movimento, e vou falar um pouco dos artistas, como esse movimento se deu, como ele se desenvolveu e como ele terminou, ok? Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui um apoio, né, para mim não esquecer, não me perder, não esquecer as datas e falar tudo certinho. Vamos lá. Então, tropicalismo. O que foi o movimento tropicalista? Ele foi um movimento cultural que surgiu na década de 60. Então, assim, especificamente em 1967, e ele surgiu nos festivais que aconteciam aqui no Brasil de música, que era televisionado, a princípio por uma TV chamada TV Excelsior, depois ele foi comprado pela TV Record, mas eu vou assim, antes de eu falar como ele surgiu exatamente nesses festivais, eu quero falar um pouquinho sobre a década de 60, porque assim, quando a gente vai falar em arte, quando a gente vai estudar arte, um movimento artístico, um artista, você precisa entender o contexto histórico. Então, o que seria esse contexto histórico? O contexto histórico é o que está acontecendo ali no mundo naquele momento que influenciou o artista a fazer daquela forma. Então, por exemplo, um período de guerra, o que está acontecendo ali naquele período vai mudar a cabeça do artista, a forma dele pensar, a forma dele ver o mundo, né? Então, a forma dele interpretar e dele expressar esse mundo, ela também vai mudar de acordo com o que está acontecendo. Então, o tropicalismo, ele tem influências daquilo que está acontecendo no mundo naquele momento. A década de 60, ela foi considerada, assim, os anos rebeldes, né, o ano da contracultura. Por quê? Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam enriquecendo muito. E esse enriquecimento, ele trouxe, por exemplo, coisas como o consumismo, né, o consumismo, assim, a cultura de massa. E nesse período, as universidades elas estavam se expandindo muito. Então, quer dizer que os espaços onde jovens podem se reunir para discutir, eles estão aumentando. E aí, um grupo, né, de jovens, aí, vários movimentos estudantis, eles começam a questionar essa cultura que está sendo imposta. Então, essa cultura do consumismo, essa cultura de massa que aniquila o pensamento crítico. Então, alguns movimentos começam a surgir aí nessa época para poder contestar o que está acontecendo no país. E aí, o que vem? O movimento hippie, por exemplo, que é um movimento que luta pela liberdade. Então, eles vêm com uma coisa de que você cria suas próprias regras, de que você não tem que seguir esses padrões impostos ou pela religião ou pela política, né? Então, assim, esse movimento ele era um movimento pacífico, de paz e amor, mas ele era considerado rebelde porque ele vinha querer quebrar, romper com esses padrões, com essas regras que até então estavam estabelecidas. Então, eles vêm com uma ideia de questionar, né? Eles se opunham a esse consumismo, então uma coisa tipo desapego, né? Desapego dos bens materiais e tudo mais. Nós estamos falando desse contexto porque esse contexto que nós estamos falando agora, histórico, ele vai influenciar lá no tropicalismo, tá? E aí, o que mais que surge aí na década de 60? Movimentos como o feminismo, né, mais liberdade sexual para as mulheres, movimentos estudantis saem para a rua para protestar, então, como eu falei para vocês, contra essa cultura que está sendo imposta, essa forma de política, uma forma vigente ali, né, tradicional e tal. Eles querem questionar, né, o que está sendo imposto. Então, movimentos negros, homossexuais também estão, o Woodstock, a guitarra, o rock, essa cena que está acontecendo aí na década de 60 e a Guerra do Vietnã, né? Bom, esse é o contexto mais, assim, na nível mundial, norte-americano, que influenciou aqui. Qual que é o contexto do Brasil? O Brasil está acontecendo ditadura militar, né? Então, militares estão tomando poder e
a televisão que chegou aqui na década de 50 estava se popularizando aí na década de 60, muitas pessoas tinham acesso à TV, e aí essa TV, ela traz influências de fora. Então, quer dizer, você está aprendendo com o que vem de fora também, né? Não está mais só ali preso no seu próprio mundo, na sua própria cultura. A ditadura militar, ela reprimiu muitos movimentos artísticos e culturais da época, né, por conta da censura, tudo aquilo que não fosse, que fosse considerado subversivo ou que, de certa forma, ferisse, né, a ideia de patriotismo e tal, ele era censurado. Então, por conta disso, existe no Brasil, aqui na década de 60, bastante movimentos que estão surgindo também em oposição a isso, e também influenciado pelos movimentos que acontecem lá nos Estados Unidos, que também tem essa mesma ideia de lutar contra os padrões vigentes, e aí aqui no Brasil tem vários artistas fazendo um tipo de arte que é uma arte mais de protesto, mais contestadora, né? É um cenário, se vocês perceberem, bem jovem. Então o jovem, ele tá em ascensão aqui na década de 60, e tudo isso vai influenciar o tropicalismo ser o que ele é. Chegando aí, então, do Brasil, década de 60, acontecia numa TV chamada TV Excelsior, né, que foi extinta, uns festivais de música. Então eles eram assim, tipo um The Voice, sei lá, que a pessoa ia lá cantar, só que ela não cantava interpretações de outras pessoas, ela cantava interpretações que ela mesma compunha. No final da década de 50 para 60, o cenário da música brasileira era assim, era samba, era bossa nova, né? Existia um sentimento muito nacionalista. Então surgiu a MPB nesses festivais. E a MPB, ela pregava uma coisa de a gente tinha que defender o que é nosso. Então a MPB, ela queria pegar ritmos que fossem do Brasil, defender o nosso samba, defender o jeito de fazer música. E a MPB não aceitava influências do rock. Então, assim, a guitarra elétrica, por exemplo, que era considerado para eles um símbolo do imperialismo americano. Então, a MPB era não usava guitarra elétrica, era um pouco contra essas influências norte-americanas que vinham do rock. Inclusive, teve uma passeata em 67, que foi conhecida como a passeata da guitarra elétrica, onde vários artistas, né, liderados pela Elis Regina, maravilhosa, espetacular. A Elis Regina, ela foi fazer essa passeata, levantou, né, como líder dessa passeata, a bandeira de que a gente tinha que defender a música brasileira. Então, como eles não queriam aceitar influências de fora, essa passeata ficou conhecida como a passeata da guitarra elétrica. E aí, em 67, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles participam desses festivais. E esses festivais eram assim, eles se apresentavam, como eu disse, né, cantando a sua música, que eles compunham e tal. E era sucesso absoluto, batia todos os picos de audiência esses festivais. E aí, as pessoas super torciam, super assistiam, era muito conhecido no país esse festival. Só que e era Festival de Música Popular Brasileira. Só que o Caetano e o Gilberto Gil, no terceiro festival de música, que já não era mais da TV Excelsior, que a Record tinha comprado, dado uma repaginada, ele apresenta uma música brasileira, com ritmos brasileiros aqui. Então eles misturavam tipo baião, samba e tal, só que eles misturaram no meio a guitarra elétrica. Então ele fez uma mistura, né? Eles fizeram uma mistura de coisa tipicamente brasileira com a guitarra elétrica, que na época era considerado símbolo do imperialismo americano, né? Então, assim, o tropicalismo era uma mistura. Então ele apresenta, assim, características na música, de música erudita, de música popular, né? Então, berimbau, tem violino, tem guitarra elétrica, tem tudo. É um caldeirão, uma geleia. Tem até uma música, né, do disco, o primeiro disco que foi lançado aí sobre Tropicália, que é a música Geleia Geral. Ela fala sobre isso, sobre a mistura, né, e tudo mais. As ideias que os tropicalistas tinham, ela é bem pautada lá no movimento antropofágico de 1922, quando a arte moderna brasileira, né, apresentou suas artes lá na semana, que é super famosa, Semana de 22. Por quê?
O que é o movimento antropofágico na arte? O movimento antropofágico é o seguinte, antropófago, né, seria o canibal, aquele índio que come a carne humana. No caso ali, trazendo para o contexto da arte, né, a gente tem que saber o seguinte, que o canibal, ele não come a carne para se alimentar, ele come a carne porque ele acredita que ele comendo a carne do outro, ele vai absorver nele a cultura, a força, a inteligência, tudo aquilo que o outro traz com ele vai absorver nele. Só que você não vai deixar de ser quem você é. Tipo, você vai comer a carne, você vai absorver características daquela pessoa, só que você não vai deixar de ser quem você é. Então, os artistas lá de 1922, da Semana de Arte Moderna e tal, eles tinham essa ideia de tipo, comer a cultura que vem de fora, mas sem deixar de ser quem você é. Por isso as obras daquele momento, elas têm influências europeias, mas representando temas e assuntos brasileiros. E essas ideias, elas são retomadas aqui no tropicalismo. Por quê? Os tropicalistas, eles falam assim, não tem como você deixar de ser influenciado pelo que está vindo aí. Né? Pô, a televisão, ela está trazendo os movimentos que vêm de fora, ela está trazendo novas ideias, ela está trazendo outras culturas. Não tem como a gente fugir disso. Só que a gente não precisa deixar de ser quem a gente é. Então, por isso, essas músicas, elas têm tanto ritmos que são brasileiros, como, né, tipicamente populares aí, como também tem a influência de música clássica, tem a influência do imperialismo americano, que seria, né, imperialismo, né, guitarra elétrica, e esses movimentos aí, então essa mistura de tudo isso forma o que a gente chama de tropicalismo. E assim, aí o tropicalismo, ele foi um pouco criticado por alguns artistas, né? Tanto pelos que eram a favor de fazer só música brasileira, popular brasileira, como por alguns artistas que achavam assim, porque o tropicalismo, ele não fazia uma crítica à ditadura. As letras, elas não trazem crítica explícita à ditadura. Então tem um grupo de artistas que fala o seguinte, pô, a gente tá num cenário onde eles estão censurando arte, onde eles estão, proibindo, e vocês não vão falar nada sobre isso. Mas o que o tropicalista achava? Que a forma deles se vestir, que lembra que eu falei lá dos movimentos hippies, eles se vestiam bem parecido com os hippies, com aquelas roupas coloridas, aquela coisa psicodélica, né? A forma como eles se vestiam, a forma como eles se comportavam, eles lutavam por essa liberdade sexual, liberdade de expressão e tudo mais. Essa forma deles já era uma coisa que era contra, que estava se rebelando contra a ditadura, porque eles são um movimento inspirado na contracultura. Então, assim, apesar das letras não falarem claramente sobre a ditadura militar, mas a maneira como eles se comportam é que fazem deles um movimento que era, de certa forma, um movimento considerado rebelde, né? As letras, elas têm até um pouco assim, a maneira como eles cantam é um pouco jogada, às vezes não é uma letra linear, tem uma lógica, parece muito com a poesia concreta, que também está chegando aí no Brasil, chegou na década de 50, e está influenciando. Para você entender as letras, você precisa ter um certo conhecimento cultural, porque são letras, né, assim, são bastante difíceis, e elas fazem implicitamente críticas à sociedade da época e tal, só que, como eu disse, não assim declaradamente para a ditadura. Por isso, por exemplo, o Chico Buarque, ele não participou desse movimento, porque ele era um artista que queria falar explicitamente contra a ditadura, e o tropicalismo, ele não trazia isso. O idealizador, o líder desse movimento foi o Caetano Veloso, maravilhoso, né? Ele cantou a música Alegria, Alegria nesse festival e trouxe essa inovação, essa mistura de ritmos, né? Foi sucesso absoluto, e ele inclusive convidou o Chico, né, para poder participar, e o Chico não aceitou porque não era bem assim o que defendia o que o Chico acreditava. O Gilberto Gil também, junto com o Caetano, né, ele foi o seguidor aí do Caetano, os dois criaram a ideia do tropicalismo, escreveram até um manifesto, né, explicando o que era o tropicalismo. Outras artistas, como Tom Zé, os Mutantes, né, que tocou nesse festival que apresentou o tropicalismo aí para o mundo,
ele tocou junto, né, o Gilberto tocou junto com os Mutantes, que era uma banda de rock e tinha essas referências aí diferentes, e ele trouxe uma música brasileira misturada, então é um caldeirão. O nome Tropicalismo surgiu porque um crítico, ele viu uma relação do movimento tropicalista, do estilo, não chamava tropicalismo, do estilo que o Caetano e o Gilberto Gil apresentou nesse festival, parecia com uma obra de um artista chamado Hélio Oiticica, que é um artista plástico, onde ele criou uma obra chamada Tropicália. Essa obra você percorria um corredor cheio de um cenário tropical, assim, de bichos e árvores, e no final você dava numa televisão, numa sala escura com uma TV ligada. Passear por esse cenário tropical e chegar numa televisão no escuro ligada significa que o progresso está chegando e você não pode negar isso, né? Então, a ideia da obra do Hélio Oiticica, do artista plástico, era muito parecida com o que o Caetano e o Gilberto vêm defendendo, né? E esse grupo de artistas aí que depois também foram aderindo ao movimento. E por conta disso, ele citou essa obra e aí o nome virou Tropicalismo, do movimento artístico e cultural, musical. Só que aí esse movimento, ele estava super bombando na época, só que ele teve um fim. E o que foi esse fim? Esse fim foi assim, eles já tinham gravado em 68 um disco chamado Panisette Circense. Nesse disco tem Jorge Benjor, dos Mutantes, né, com a Rita Lee, tem Tom Zé, tem Nara Leão, tem vários artistas aí nesse disco. É um disco, um álbum coletivo, todo ele vem com essa ideia tropicalista de misturas e toda essa coisa, né? Só que aí, em 69, o Caetano e o Gilberto foi fazer um show. E durante esse show, o Caetano, eles esticaram a bandeira do Brasil no palco, né? E também, junto com essa bandeira do Brasil, eles esticaram uma bandeira que o Hélio Oiticica, aquele que fez a obra que deu nome ao movimento, uma bandeira com um cara deitado morto, né? Caído, um desenho de um cara caído morto, escrito "Seja marginal, seja herói". O que esse cara representa? O Hélio Oiticica, que é o artista plástico, ele frequentava o morro, frequentava a escola de samba da Mangueira, ele tirava muitas referências da arte dele dali. E um morador, né, do morro aí da favela que ele frequentava, ele foi morto pelos policiais. E não teve justiça para ele, né? Não teve investigação, ficou por isso mesmo. Então ele coloca essa bandeira, né? Seja marginal, seja herói, como se quem está na favela, quem está nesses lugares, quem é menos favorecido, para ele não existe justiça, né? Você tem que ser seu próprio herói e tudo mais. E aí essa bandeira ela foi esticada no palco junto com a bandeira do Brasil. Os militares invadiram, né, o show, consideraram aquilo uma afronta, né, contra o país, ou contra o patriotismo e tudo mais. E aí eles foram presos. Depois eles ficaram alguns meses presos, saíram, se exilaram na Inglaterra para não continuarem presos, né? E aí o movimento ele se encerra nisso, porque aí eles ficam esse tempo fora, né, bastante tempo, e quando eles voltam, eles tentam produzir ainda algumas músicas com essa característica tropicalista, mas não ganha tanta força, então o movimento ele termina aí. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se tiver alguma dúvida, precisar fazer pergunta, é só mandar pra gente que a gente tenta procurar, responder, beleza? Tchau!